Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você estiver vendo esse vídeo gravado. Hoje é dia 13 de abril, 8h30 da manhã, e eu estou aqui para mais um bate-papo com você sobre causas emocionais dos nossos sintomas físicos. Bem-vindo para quem está aí entrando, para quem está chegando. E hoje o nosso assunto foi um assunto muito perguntado, né? Nós começamos essa semana a caixinha de perguntas lá de quais os sintomas físicos ou quais doenças vocês querem saber a causa. E muita gente perguntou sobre dores nas costas, né? Então, e como é um assunto que tem bastante coisa para falar, e particularidades, né? Porque as dores nas costas elas podem acontecer na cervical, pode ser ali no meio da coluna, né? Na torácica ou lá na lombar, inclusive descendo para o nervo ciático em muitos casos. E dependendo, embora tenha um contexto geral, mas dependendo ali do local, né, de cada uma dessas partes da coluna, ela tem um significado mais particular, mais específico. E na hora de a gente identificar quais foram os conflitos que originaram essas dores, então entender, né, esse local, essas especificidades podem ajudar, podem tornar mais claro aí o nosso caminho, né, de investigadores em busca da causa, né? E então eu preferi fazer uma live, que assim a gente consegue detalhar de uma forma mais né, mais fácil, mais clara, dar mais detalhes, dar mais exemplos do que num vídeo ali de 1 minuto ou pouco mais, né? Então, bom dia aí, bem-vinda quem está chegando agora, quem está entrando. E você que está entrando, pode ir me escrevendo aí para mim, compartilhando se você tem as dores nas costas e onde é a sua dor. É na torácica, no meio das costas, ali né, na torácica, ou é na cervical, ou é lá na lombar, vai para o nervo ciático, se vai para o ciático em qual perna, porque tem diferença também quando vai lá para o ciático, né, que atinge ali a perna também, dependendo do lado, né, se é na perna direita, na perna esquerda, ela também fornece umas pistas a mais para a gente descobrir esse conflito. Então vai comentando aí comigo se faz sentido, enquanto a gente aguarda aí um pouquinho, né, o pessoal ir entrando. Me fala também, né, quem tá aqui, se você já me segue há muito tempo, se já ouviu outras lives, se já ouviu um pouquinho eu falando do assunto, porque antes de entender quais são os sintomas aí que causam, quais são os conflitos emocionais que causam então as dores nas costas, é importante a gente sempre lembrar, para quem já tem me acompanhado, já sabe, já ouviu falar, mas se você está aqui pela primeira vez, talvez você ainda não tenha tido esse conhecimento, né, de que, segundo a epigenética e a nova medicina germânica, né, esses estudos aí mais recentes de algumas áreas, indicam que 95% a 98% de todas as nossas dores e sintomas físicos, eles têm origem em um conflito emocional. E esse conflito emocional, ele não é, assim, qualquer conflito, né? Dependendo do tipo de conflito, dependendo do sentimento, da minha percepção em relação àquele conflito, a gente pode, ele vai afetar um determinado órgão, né? Então, dentro da nova medicina germânica, o Dr. Hammer fez um mapeamento do corpo todo, então, quais os tipos de conflito que vão afetar qual órgão, né? E aí a gente então consegue relacionar isso. A Rê Crocheteira está dizendo aqui, bom dia, tenho dores no ciático, perna direita e também lombar. Muito bem. Então, vamos falar disso já já. Então, dentro, né, dessas ciências a gente tem esses conhecimentos, né, de que e quando eu falo conflitos é importante também deixar claro
que não são assim só coisas grandes, né? Às vezes a gente fala, não, mas eu não passei por nada. Assim, por exemplo, essa semana eu atendi uma pessoa e era, né, uma questão lá e eu perguntei quando que isso começou. Ah, começou, bom dia, Eli, bem-vinda. Começou há umas 2 semanas atrás. Tá, e o que aconteceu há 2 semanas atrás? Porque isso é importante para a gente diagnosticar, para a gente entender, né? Então, sempre pensa, quando começou o sintoma? Ah, começou há 15 dias, ah, começou há 1 ano, ah, começou há 10 anos, enfim. Quando começou? Aí, quando começou, o que aconteceu? Bom dia, coisas da Sul, bom dia. O que aconteceu um pouco antes desses sintomas aparecerem? O que estava acontecendo ali? O que aconteceu, né, que foi difícil para você, que foi impactante? E aí, muitas vezes... Ah, só um minutinho, deixa eu colocar a bateria aqui no celular, que eu esqueci. Só um minutinho. Pronto. Então, o que aconteceu ali? E aí, né, nesse caso específico, né, foi há 15 dias atrás. O que aconteceu? Não aconteceu nada, assim, né? Eu tive ali uma pequena discussão com a minha mãe, uma conversa com a minha mãe, ela nem falou discussão. Eu tive uma pequena conversa ali com a minha mãe, ela me pediu alguma coisa, assim, mas tudo bem, foi algo tranquilo. Me conte mais a respeito. E aí eu comecei a investigar e quando eu fiz uma pergunta ali, né, em específico, né, sobre o relacionamento ali com a mãe, então, ela desabou a chorar, aquilo tudo veio à tona, e aí, lógico que aquele momento, então, tipo assim, aquela conversa realmente não foi algo assim, poxa, para tudo isso, mas aquele foi o evento despertante. Para que um sintoma venha para o nosso corpo, primeiro a gente precisa passar por, no mínimo, 3 eventos da mesma natureza, com o mesmo sentimento. Pode não ser com a mesma pessoa, pode ser com pessoas diferentes, pode ser em situações aparentemente diferentes, mas que o nosso sentimento em relação àquilo foi o mesmo. Então, o Dr. Rami chama isso de, primeiro, um evento pré-programante. E esse evento pré-programante, muitas vezes, pode acontecer, inclusive, durante a nossa gestação, quando a gente está lá na barriga da mamãe, às vezes por alguma situação que ela passa durante a gestação, de como foi essa gestação, de como foi, inclusive, o saber da notícia, como foi a concepção, como estava o ambiente, se foi uma gravidez desejada, ou se não foi, se de repente não era o momento certo, né? Eu estava ali numa situação financeira legal, não muito boa, não era agora que eu estava querendo, enfim, milhares de coisas podem interferir e interferem, né? Os nossos sentimentos lá dentro do útero, ali a gente já começa os nossos primeiros traumas. Na verdade, pode vir até antes. Por quê? De acordo com a epigenética, tudo que a gente vive e a gente, absolutamente tudo que a gente vive, desde o momento da nossa concepção, eles ficam registrados nas nossas células, né? Não só ali no nosso cérebro, na nossa mente, até porque naquele momento, por exemplo, da concepção, a gente nem tem cérebro ainda, mas as nossas células começam a se formar e na membrana plasmática das células ficam registrados todas as informações de tudo que a gente vive. Não só a informação em si, mas todo o ambiente, tudo que estava ali em volta, né, fica registrado na nossa mente. E se fica registrado nas nossas células, e nós somos formados de 2 células, de 2 pessoas, né, um óvulo e um espermatozoide. Essas células, por sua vez, elas já carregam... Bom dia, Cleide, bem-vinda. Yumi, bem-vinda. Então, essas 2 células, elas já carregam as informações dessas 2 pessoas. E aí, essas 2 pessoas, por sua vez, elas vieram de 2 células de outras 2 pessoas. E aí, elas já trouxeram as informações também daquelas pessoas, entendem? Então, de acordo com os estudos da epigenética, a gente carrega, a gente já vem para a vida com pelo menos, trazendo as informações de pelo menos 4 gerações passadas.
Dentro da constelação familiar se fala em 10 gerações. Então é muita informação. Até algum tempo atrás, acreditava-se que tudo começava a partir do nosso nascimento e que a gente nascia como uma folha em branco, e tudo que acontece ali, principalmente na primeira infância, que é o período em que a gente está moldando a nossa forma de ver o mundo, dando significado para as coisas, compreendendo o significado das coisas, e inclusive aprendendo a se ver diante do mundo, que tudo começava ali. E realmente essa é uma fase muito importante que pode reforçar ou amenizar tudo aquilo que aconteceu no útero e tudo aquilo que eu trouxe ali de bagagem nas minhas células do meu sistema familiar. Mas não começa ali, né? Começa muito antes, e aí a gente vem carregando isso do nosso sistema familiar, e dependendo daquilo, se a gente não olha para isso, enquanto alguém não para e olha para aquilo e elabora aquilo, a gente vai inclusive reproduzindo depois para os nossos filhos, e isso vai indo aí por mais e mais gerações, vai se perpetuando no sistema enquanto alguém não tomar consciência e não elaborar aquilo e não resolver aquele trauma, né? Então, esse evento pré-programante, ele pode vir aí do sistema familiar, ele pode vir de alguma situação que aconteceu durante a gestação, e pode ser até na nossa infância. Depois disso, eu preciso de pelo menos mais um evento que a gente chama de programante. E esse programante geralmente acontece ali na nossa infância. Ou um evento mais forte, ou vários eventos pequenininhos, aquela coisa que vai acontecendo todo dia, que eu vou tomando contato todo dia. E depois, na hora que eu for falar específico aqui das dores nas costas, eu vou dar alguns exemplos e isso vai ficar mais claro. E depois, é como se fosse um copo de água ali, um copo embaixo de uma torneira pingando. A cada evento, mesmo que pequenininho, é como se fosse uma gota que vai pingando ali naquele copo. Vai chegar um momento que, dependendo do tamanho dessas gotas, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde na nossa vida, mas vai chegar um momento que aquilo vai transbordar, mesmo que de gota em gota, vai chegar um momento que vai transbordar. E quando transborda, aquela última gotinha que caiu, e às vezes foi uma gotinha, como nesse caso que eu contei, era uma conversa, nem tão assim traumática, né? Não chegou a ser nenhuma discussão, mas uma conversa que eu não gostei muito, que não me desceu muito. Ali foi uma gotinha, mas às vezes é um grande evento, uma situação muito mais impactante, então não é só uma gotinha, às vezes é um balde dentro desse copo d'água, e aí transborda tudo. Quando transborda, aí vem para o nosso corpo. É o nosso corpo dando esse sinal, trazendo essa mensagem para nós. Então, os sintomas, eles nada mais são do que mensagens de que tem algo lá dentro que a gente não resolveu, que a gente precisa olhar para isso, né? E depois que esse copo transbordou, cada gotinha vai continuar transbordando. Se o copo estiver cheio, cada gotinha vai transbordar. Então, cada vez que eu tomar contato com alguma situação que tenha ali a mesma semelhança, que trouxer para mim a mesma percepção, o mesmo sentimento, aquilo vai transbordar novamente, tá? Então, entendido isso, eu sempre gosto de começar falando disso porque, como eu disse, embora muita gente aqui já me siga, já tenha ouvido falar, mas tem gente nova, tem gente chegando agora que talvez ainda não tenha ouvido isso, então eu gosto sempre de fazer esse alinhamento para, a partir daqui, então, agora dizer quais são os tipos de conflito que causam as dores nas costas. De uma forma geral, sempre que eu falo de músculo, de articulações e de ossos, são conflitos de desvalorização. Os ossos, as articulações e os músculos, eles fazem parte da nossa estrutura e eles servem para, né, nos dar a estrutura e nos dar movimento, nos dar força e movimento. Então, qualquer conflito que tenha essa conotação de que eu me senti desvalorizada na minha estrutura, naquilo que é importante para mim, eu me senti desvalorizada, eu me senti impotente porque eu não consegui me mover, eu me senti sem ação para poder sair daquela situação em que eu me sentia desvalorizada. E aí, então, esses sentimentos, eles vão afetar músculos, articulações e ossos. E isso, oi Jaque, bom dia, bem-vinda!
Então, o local, né? Se vai ser muscular, se vai ser articulação, se vai ser osso, o local afetado vai depender do tamanho desse conflito, do impacto que ele tem sobre mim e da minha percepção sobre isso. Então, assim, se ele for um pouco mais leve, ele vai ser muscular. Se ele for maior, e principalmente no sentido de eu não consigo me movimentar, articulação. E se ele for extremamente profundo, naquilo que é mais vital para mim, vai atingir os ossos. Bom dia, Lê, bem-vinda. Entenderam? Então, o que vai determinar o local é a intensidade desses conflitos, né? Então, quando a gente fala de coluna, geralmente está envolvido tudo isso, né? Pode ser mais muscular, né? Dói as costas, por exemplo, dói aqui, né? Você sente que é muscular as dores. Pode ser nas articulações, ali nas vértebras, né? Inclusive vem as artroses, né? Ali na coluna também pode vir nesse sentido. E os ossos, né? Os próprios ossos ali na coluna. Que aí vem até inclusive os desvios, né? Como é que é? Fugiu o nome. As colunas tortas lá em forma de S, as lordoses, enfim, esses desvios aí, né, da coluna que podem acontecer. As hérnias de disco, né, que acontece ali entre as vértebras. Então, tudo isso tá nesse pacote aí de autodesvalorização, impotência e não conseguir me mover para sair dessa situação. Escoliose, isso já, escoliose. Acho que tem cifose, lordose, escoliose, né? Tudo isso. Então, tudo isso tem relação com essas informações. E aí, quando a gente pensa, poxa, eu não estou conseguindo mudar o que aconteceu, né? Eu me sinto desvalorizada, eu me sinto impotente. Então, esse evento despertante, como eu falei, a gente precisa sempre pensar quando começou. Então, pensem lá, quando começou essa sua dor, né? Para quem sofre aí com essas dores, quando começou? E aí, quando começou, qual é a situação que você passou ali naquele momento e que você se sentiu dessa forma, né? Eu não consigo mudar isso, eu me sinto desvalorizada, mas eu me sinto impotente porque eu não consigo mudar essa situação, me mover para sair disso, né? E geralmente esse evento ele tem a ver com o que era mais importante na sua vida naquela época, porque quando a gente fala de coluna, né, como eu disse, né, o nosso esqueleto, os nossos ossos, eles nos dão estrutura, mas a coluna é a nossa estrutura central, então ela fala daquilo que é mais importante pra gente, que é a nossa estrutura, né, o que nos dá aquela sustentação, que nos dá estrutura. Então muitas vezes pode ser o trabalho, pode ser a família, né? Então o que era naquele momento de mais importante para você e que de alguma forma você se sentiu desvalorizada ou impotente, sem conseguir se movimentar, sem conseguir mudar aquela situação. E aí você já vai ter o seu evento despertante. Só que, como eu disse, esse despertante é aquela última gotinha, né, que caiu ali e depois disso, cada gotinha ele vai continuar ali derramando e os sintomas vão continuar. Às vezes passa por um tempo, às vezes volta, depende da situação que você está vivendo, depende do que foi que aconteceu. Então, se é uma situação pontual que aconteceu e tal, mas depois eu me recuperei, ela passa um tempo sem. Aí, de repente, acontece uma outra coisa e aquele sintoma volta. Ou às vezes nem o sintoma não precisa nem acontecer, mas cada vez que a gente passa por um conflito, nossas células registram tudo que está ali acontecendo, não só aquela situação em si, mas tudo que estava em volta. Então, por exemplo, isso foi no ambiente de trabalho, um dia que eu estava
sentada de uma determinada posição. Eu estava lá naquele trabalho, eu ficava muitos tempos sentada. Eu sempre estava ali no computador e aí aquele dia alguém chegou, meu chefe chegou e falou para mim que, olha, eu preciso conversar muito sério com você porque aconteceu algumas coisas e a gente precisa conversar. E aí aquilo você já levou aquele susto, já foi aquele impacto, né? E aí agora, toda vez que você se senta por um determinado tempo, principalmente à frente do computador, a sua coluna dói. Você fala, é a má postura. Não que a má postura também não influencie, né? Lógico, vamos deixar claro isso. Mas, será que é só a má postura? Porque todo mundo que trabalha sentado ali na frente do computador durante muito tempo tem essas dores? Se fosse assim, teria que ter, né? E não é todo mundo. Então, por que não é todo mundo? Porque aquilo não é um gatilho para todo mundo, sabe? E outro exemplo que eu gosto muito de dar, que deixa muito claro isso, porque assim, não são só as coisas ruins, a gente registra tudo que acontece, graças a Deus, as coisas boas também, né? Então, sabe quando você sente aquele cheiro de uma comida e você fala, ai, que cheiro de infância, ai, o cheiro da comida da minha avó. E aí se você fechar os olhos, você consegue sentir o sabor. Muitas vezes você começa a salivar, né? Você consegue lembrar das cenas de repente você lá na casa da sua avó e ela fazendo aquela comida para você, porque era o que você mais gostava e você se sentia amado. Então você consegue viver tudo aquilo de novo, até porque para o nosso inconsciente não existe presente, passado, futuro. Para ele é tudo um tempo só, ele não tem um tempo linear, para ele é tudo um tempo só. Então quando eu fecho os olhos é como se eu revivesse tudo aquilo, toda aquela bioquímica que estava presente naquele momento, todos os hormônios, as endorfinas, as serotoninas, né, os hormônios bons que estavam ali sendo produzidos naquele momento de prazer, eles vêm à tona, né? Muda toda a minha bioquímica quando eu lembro daquilo. E da mesma forma que as coisas boas, também as coisas ruins. Então, um cheiro é capaz de me trazer todas essas memórias. Então, inclusive um cheiro, né? Se naquele momento que eu tive aquela conversa, de repente meu chefe me chamou lá para conversar e ele me demitiu. E naquele momento tinha um determinado cheiro ali na sala, sei lá, um incenso, enfim, né? Qualquer coisa. E aí, toda vez que eu sinto aquele cheiro, eu nem percebo, né? Porque eu não vou relacionar um cheiro com uma dor nas costas. Mas quando eu consigo entrar em contato com isso, quando eu descubro isso, aí você começa a notar. É verdade. Toda vez que eu sinto aquele cheiro, ou toda vez que eu entro numa sala dessa forma, ou toda vez que eu encontro aquela pessoa, depois me dá dor nas costas. E aí eu fico tentando relacionar, né? Eu fiz alguma coisa, deve ter dado mau jeito, não sei o quê. Eu vou relacionando com outras coisas. Mas espera lá. Esses dias, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que tinha falado que andou de bicicleta e tinha dado dor nas costas, né? Mas você anda de bicicleta todo final de semana, não é? E todo final de semana te dá dor nas costas? Não. Então não é a bicicleta. Né? O que aconteceu naquele dia, talvez durante aquele passeio de bicicleta, você encontrou alguém, ou você passou por algum lugar, ou você lembrou de alguma situação de alguma forma que te remeteu a lá tal situação no passado. É verdade, eu estava andando e eu passei num lugar e eu vi tal pessoa, entende? Então, assim, são gatilhos e muitas vezes, e como a gente não sabe disso, a gente não consegue identificar. Então, quando a gente consegue compreender isso, fica mais fácil da gente entender, da gente conversar com o nosso corpo, com o nosso inconsciente, inclusive, e amenizando esses fatos, né? Então, vocês estão, né? Vão me dando um ok aí, vão mandando coração, vão falando se vocês estão me entendendo, se tá ficando claro, né? Se faz sentido para vocês, vai falando ou não, ou se você tem alguma dúvida, quer perguntar, vai falando aí, tá bom? E aí, né, enquanto vocês vão me dando, beleza, que bom que tá fazendo sentido. Vão, né, falando aí e eu vou continuando aqui então, vamos lá. Então, o conflito despertante, ele, né, tem a ver geralmente com essas relações. Legal, gente, obrigado, tá fazendo sentido, né?
Então, o conflito despertante, ele tem relação com naquele momento que era mais importante para você. Mas, como eu disse, ele é só o despertante. Geralmente, o pré-programante ou o programante, aquele que acontece lá, na maioria das vezes, na infância, ele tem relação com, se a coluna é a nossa estrutura, lá na infância, Eli tá dizendo, tudo faz muito sentido para mim, vem de encontro às minhas crenças. Que bom, Eli, que faz sentido, porque quando faz sentido a gente fica mais fácil, né, a gente identificar e resolver essas questões. Então, assim, lá na infância, né, esse evento o pré-programante ou programante, que geralmente é lá na infância, então são conflitos com aquilo que é a minha estrutura, né, que é mais importante para mim naquele momento. E quando a gente é criança, o que é mais importante? Qual é a nossa estrutura? Geralmente é pai e mãe. E a coluna em particular, ela tem muito a ver com o pai, porque não é uma regra, né? Porque hoje em dia, principalmente, isso já tem mudado muito, mas geralmente o pai é o eixo central da família, né? Geralmente ele é a base, ele é quem traz o sustento para casa, ele é que direciona, então ele é a coluna, o pilar da nossa casa, né? Então tem muito a ver com o pai, mas não é uma regra, porque a gente sabe que tem muitas famílias que a mãe é esse pilar, né? Que às vezes é a mãe que sustenta, ou até que eu não tenho, meus pais se separaram, eu não conheci meu pai, minha mãe sempre foi essa coluna, né? Então, ou de repente a minha família era disfuncional, eu fui criada pela minha avó era essa estrutura, enfim. Tem a ver com isso, com quem era a estrutura para você enquanto você era criança, tá? Né, então, geral, pai ou mãe, né, com uma grande maioria aí sendo o pai, mas não é regra, né, pode ser a mãe e pode ser inclusive outra pessoa, se havia outra pessoa que para você era essa coluna, esse pilar central ali, né. Então agora vamos começar a falar, esse é o âmbito geral, né, o geral, mas como eu disse, cada parte tem umas especificidades que podem dar pistas aí mais concretas, né? Então, vamos começar lá pela cervical. Quando a gente fala, né, da cervical, essa parte aqui, ó, da nuca, do pescoço, muitas vezes, inclusive, adormece as mãos, né? Quem tem essa dor na cervical, muitas vezes adormece as mãos, porque tem um nervo ali que passa, assim como lá na lombar tem um nervo que desce, né? O nervo ciático que desce para a perna, aqui também, né, na cervical tem um nervo que passa e vem até as mãos e muitas vezes causa até esse adormecimento das mãos. Na cervical, ele tem essa questão de desvalorização, mas geralmente com uma conotação de desvalorização moral, intelectual, uma injustiça, uma discórdia muito grande, uma falta de liberdade, de honestidade, uma falta de gratidão, alguém que foi ingrato comigo, uma indecência, uma infidelidade, uma intolerância, algo nesse sentido, sabe? Algo muito injusto, né, que eu senti ali, que eu posso, inclusive, assim, me sentir estúpido, me sentir burra, né? De tipo assim, como que eu fui burra de não enxergar isso? Como eu fui estúpida de aceitar essa situação, de não ter tomado uma atitude antes, de não ter percebido isso antes, né? E principalmente quando essa situação toda aconteceu e eu tive que baixar a cabeça e aceitar. Porque essa região do pescoço ela serve para fazer esse movimento de baixar a cabeça, né? E o movimento, e de forma metafórica, quando eu estou baixando a cabeça, é um sinal de submissão, né? Então, quando eu faço aquela reverência de baixar a cabeça, é porque eu estou me submetendo, é um sinal de submissão. Mas geralmente, assim, eu estou numa situação em que eu me sinto desvalorizada, em que eu me sinto muitas vezes injustiçada, que eu com tudo aquilo, e eu tenho que baixar a cabeça e aceitar aquilo, né? E aí, então,
Inclusive, né, se eu baixo a cabeça e tenho que aceitar aquilo, eu me sinto, além de injustiçada, eu me sinto humilhada, né? E aí, então, às vezes eu não fui ouvida, né? Pode ser nesse sentido também, eu não fui ouvida, eu não fui reconhecida, né? O meu valor não foi reconhecido perante alguém ou por alguém que tem uma autoridade sobre mim, e aí por isso muitas vezes vem lá né, com pai e mãe que tem autoridade sobre mim, eu tive que baixar a cabeça para aquilo porque eles eram autoridade, então eu não podia me mover para sair daquela situação. E aí ao longo da minha vida vão acontecendo situações, e aí muitas vezes essas situações vão acontecendo justamente com quem representa a autoridade, às vezes lá na escola com o professor, depois quando eu vou trabalhar com chefes, né? Então tem muito, na cervical tem muito essa questão aí de com autoridades que sobre mim, que eu não concordo, que eu me sinto humilhada, injustiçada, e eu tenho que baixar a cabeça e aceitar. E detalhe, lá na infância eu tive que baixar a cabeça porque era meu pai, minha mãe, e eu não tinha outra opção. Só que aí o meu inconsciente gravou esse modus operandi, essa forma de agir. Então, sempre que isso acontece, é assim que eu tenho que reagir. E ele grava isso e fica lá no nosso piloto automático. E depois eu tô lá, eu sou adulta, e às vezes é uma situação, sei lá, com meu marido, é uma situação com meu chefe, e aí eu já sou adulta, eu não tenho mais que baixar a cabeça. Eu posso sair daquilo se eu quiser, mas eu não consigo, porque o meu inconsciente gravou que nessa situação é assim que eu tenho que reagir, eu tenho que baixar a cabeça. Eu não posso falar, eu não posso me expressar, eu não posso discordar, eu não posso simplesmente falar não e pronto, não vou fazer. Não, eu tenho que baixar a cabeça e aceitar. Foi isso que eu aprendi e eu não consigo fazer diferente. Só que isso me faz se sentir desvalorizada. E aí então isso vai fragilizando a minha cervical. E cada vez que acontece alguma situação, essa dor volta. E aí, como eu disse, às vezes não aconteceu nenhuma necessariamente uma situação de novo, mas às vezes foi só entrar em contato com algo que o meu inconsciente gravou como trilho do conflito. Então, aquilo sempre acontecia no trabalho. E aí, toda vez que eu vou trabalhar, eu levanto, eu tô bem. Eu chego no trabalho e começa a doer as costas. E eu chego em casa, passa. Eu chego no trabalho e começa a doer. Ou ao contrário, né? De repente é uma situação, por exemplo, com meu marido. Então eu tô lá no trabalho, o dia todo tá bem. Eu chego em casa, começa a dor. Né? Então comecem aí, se vocês não tiverem ainda identificado, claro, qual é o conflito, começa a perceber quando que isso acontece, o que aconteceu antes, com quem você falou, aonde você estava, que aí isso vai te dando essas pistas, tá ok? Fez sentido? Quem tem dor aí na cervical, conseguiu identificar alguma coisa, vão falando aí pra mim. Senão, se deixar, eu vou falando aqui, né, diretão. Então, vai interagindo aí, vão me dizendo se fez sentido. E agora vamos falar então do meio das costas, né, a torácica. Essa região ali, essa região do meio das nossas costas, ela a função dessa região, e essa é outra coisa que eu sempre falo, né, pra gente entender qual é o tipo de conflito que ocasiona cada dor, a gente precisa entender qual é a função daquele local afetado. A coluna como um todo é a nossa estrutura, mas as partes dela, né, como eu disse, a cervical é esse movimento de movimentar a cabeça. Então eu não consegui falar não e eu tive que baixar a cabeça. A torácica, o meio das costas, ele é a região, a função dessa região é suportar o peso, né? É suportar tanto o peso do corpo em si, quanto se eu vou pegar algo, qualquer coisa que eu for carregar, é ali que concentra todo o peso, né? Que eu faço a força para carregar esse peso. Então, o tipo de conflito que vem nessa região são aqueles em que esse fardo é muito pesado, eu não estou conseguindo suportar essa carga, eu me sinto sobrecarregada, e muitas vezes a gente fala isso, nossa, eu tô tão sobrecarregada, nossa, tá tão pesado, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. É muito comum, muita gente chega, por exemplo, para o consultório, eu vou atender, né, e a sensação é essa, né, nossa, parece que eu tô carregando o mundo nas costas, né, e aí é pesado.
Então, aí vem essa dor. O Dr. Hammer, inclusive, ele dizia que essa região ali do meio das costas é a região em que fica a sela do cavalo, né? Então, muitas vezes essa sensação de que alguém monta em cima de nós, né? A pessoa monta em cima de nós, eu tenho que carregar ela, eu tenho que carregar esse sobrepeso, isso está muito pesado, eu não estou aguentando. Então, a torácica tem essa conotação. E a lombar, que talvez, pelo menos assim, dos atendimentos que eu fiz, a lombar é a mais frequente, né? E aí, geralmente, inclusive, né, descendo ali pro nervo ciático. A lombar, ela tem a conotação de que, assim, a minha estrutura desabou. Um projeto ruiu. E esse projeto, ele pode ser qualquer tipo de projeto. Um projeto de vida, um projeto de casamento, um projeto de família, um projeto de trabalho, né? Mas algo ruiu, minha estrutura desabou, né? E essa é a sensação. E ela pode, inclusive, né, ter o contexto sexual. Porque essa região da lombar, do quadril ali, é algo que se movimenta durante o ato sexual. Né? Então ela pode ter assim uma desvalorização, tanto com essa conotação, eu me sinto desvalorizada pelo meu marido. Então, por exemplo, eu descobri uma traição, houve uma separação, de repente, eu vi, ele me traiu com uma menina mais nova, e aí eu me sinto desvalorizada como mulher, eu me sinto desvalorizada, né, sexualmente, e aí, eu não tenho vontade. E aí tem dia que eu não tô afim, e mesmo assim, porque eu aprendi que eu sempre tenho que servir, que eu sempre tenho que baixar a cabeça e aceitar, então é o que a gente chama inclusive de estupros legais, aqueles que são consentidos, né? Eu não queria, mas eu aprendi que eu não posso dizer não, e aí eu faço, né? Tô ali à disposição para servir, porque esse é o meu papel enquanto esposa, essa é a minha obrigação de esposa, mas eu não queria, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto invadida, inclusive. E aí, nesse caso, além da lombar, pode vir, inclusive, a cistite de repetição, né, as infecções urinárias, porque eu senti o meu território sendo invadido. Então, pode vir outros sintomas aí acompanhados também. Pode ser que eu não me sinta bom o suficiente, né? Que esse projeto ruiu porque eu não me sinto bom o suficiente. O meu casamento aconteceu isso porque eu não sou boa o suficiente. Ele encontrou alguém melhor. Eu não fui uma boa esposa, ou eu não fui uma boa mãe, né? Não sou uma boa mãe. De repente, algum conflito ali com os filhos, e eu não sinto que eu sinto que eu falhei como mãe. Então, todo esse sentimento mesmo de autodesvalorização, de eu não sou boa o suficiente. E aí, assim, quando a gente fala em coluna, lá na lombar, pensa no movimento que a lombar faz quando a gente tem que se abaixar. Pensa na reverência aos súditos, dos súditos a um rei, por exemplo. Porque quando a gente fala da torácica, é aquela coisa que eu só baixo a cabeça de leve. Ela já é um sinal de uma representação de humilhação, de me humilhar perante alguém, de reconhecer a autoridade daquela pessoa. Mas quando eu falo da lombar, é uma reverência muito mais profunda. Eu me abaixo muito mais, né? Então, assim, essa submissão, eu fui forçada a me dobrar perante essa situação, a me curvar diante disso, né? Mas isso me faz sentir muito desvalorizada, né? Nesse sentido. E aí, e detalhe, quanto mais eu preciso me curvar diante dessa situação, mais baixo vai sendo a minha dor. Por isso que aqui, ó, como eu falei, aqui na lombar, eu baixo um pouquinho, mas não é tanto. Aliás, aqui na cervical, né? Eu baixo um pouquinho, mas eu baixo só a cabeça, não é tanto. Agora, quando eu penso na lombar, na curvatura que eu preciso fazer, ela é muito maior. Então, isso quer dizer que eu precisei me rebaixar, me curvar diante de alguém ou de alguma situação muito mais.
é muito mais intenso, por isso que talvez seja mais frequente a lombar, né? E aí, falando de quando desce para o nervo ciático. Se né, aqui no início alguém falou que tem a dor ali na lombar e que desce para a perna direita. A perna, né, para a gente saber, a direita ou a esquerda, ela também pode nos dar uma pista no seguinte sentido. Se eu sou destra, e essa destra não quer dizer necessariamente o escrever, o destra ou escrever, é uma lateralidade cerebral, e a gente faz até um teste para isso. Geralmente, a maioria dos casos coincide com a mão que eu escrevo, a mão dominante, mas nem sempre. Né? A gente sabe que tem casos de crianças, por exemplo, que quando começam a escrever ali são canhotas, hoje já não, mas antigamente era, né, comum isso. Às vezes a criança começa a escrever com a mão esquerda e é forçada a aprender a escrever com a mão direita, então isso pode mudar ali a mão dominante, ela acaba aprendendo a escrever com a mão direita, mas não muda o funcionamento do cérebro dela, ela vai funcionar predominantemente, né, com uma parte ou outra ali do cérebro, então tem a ver com a lateralidade cerebral. Oi, Adi, bom dia, bem-vinda. E aí, então, para a gente saber, a gente precisa saber essa lateralidade. A gente tem um teste que a gente aplica para isso, mas tomem como base aí a mão que você escreve, que a maioria das vezes, principalmente se você não era canhota e foi né, obrigada a aprender com a outra mão, a escrever com a outra mão, geralmente coincide. Então, se você é destra, escreve com a mão direita e as suas dores descem para a perna direita, o nosso lado direito do corpo, ele tem relação com os conflitos com o pai e com parceiros de vida. Parceiros são irmãos, amigos, chefes, qualquer relacionamento, na verdade, que não for mãe ou filho. Por quê? Daí, se eu sou destra e o lado esquerdo é que está sendo afetado, o lado esquerdo ele tem relação com conflitos com a mãe ou com filhos. Então, se eu sou destra e eu tenho ali uma dor na lombar e essa dor está descendo para minha perna esquerda, então olhem para os conflitos que vocês têm com a mãe, né? Geralmente lá na infância, que começou com a mãe e que agora pode ser que não seja mais com a mãe, mas pode ser que sejam com os filhos, tá? Mas tá ali somando, é mais uma gotinha naquele seu copo que tava ali enchendo. E aí, tudo que não for mãe ou filho, vem pro lado direito, então, começando geralmente com o pai lá na infância e depois aí na vida adulta outras parcerias, marido, colegas de trabalho, chefes, né? E quando a gente fala, como eu falei, quando a gente fala em coluna, tem muito a ver com pessoas que têm autoridade sobre nós, né? Então é muito mais comum em questão de trabalho, em questão de relacionamento com o marido, tá bom? E quando eu falo para vocês assim, lembra quando isso começou? O que aconteceu um pouco antes? Por que eu falo um pouco antes? Porque a maioria dos sintomas, durante a fase ativa, enquanto a gente está passando por aquele conflito, vai acontecendo uma degradação daquele tecido, daquela região, mas eu não sinto, ela é indolor, até porque naquele momento que eu estou no conflito ativo, o meu sistema nervoso autônomo, ele está acionado e ele está produzindo, sim, vou deixar assim, vou deixar aqui e depois eu subo para o YouTube também, tá bom? E aí ele ele libera toda ali uma bioquímica se eu estou num conflito ativo, eu vou ter que lutar ou fugir, eu preciso de energia para isso. Então, se eu vou ter que lutar ou fugir, eu preciso de energia principalmente em braços e pernas. E aí, então, os hormônios que a gente conhece como do estresse, né? O cortisol, a adrenalina, noradrenalina, tudo isso é disparado para eu poder ter essa energia. E ao mesmo tempo, o fluxo sanguíneo, ele é concentrado ali nos braços e nas pernas, no coração. O coração começa a bater mais rápido para bombear mais sangue, para eu ter essa energia. E ao mesmo tempo,
o meu córtex pré-frontal, que é a parte do meu cérebro responsável pelo meu cognitivo, ele diminui o fluxo sanguíneo. Então, por isso que quando eu tô me sentindo ali em conflito, que eu tô com medo, que eu tô numa situação de perigo, eu não consigo pensar. Muitas vezes eu faço as coisas, eu reajo de uma forma e depois que aquilo passa eu falo, puxa vida, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, a próxima vez vai ser diferente. E aí a próxima vez acontece e você faz a mesma coisa, reage do mesmo jeito, porque você não está sob o controle, o seu consciente não está sob o controle das suas emoções naquele momento. E isso é um programa biológico de sobrevivência, porque pensa, nesse ponto nós funcionamos exatamente como os mamíferos, como mamíferos que somos, né? O nosso cérebro ele se divide em reptiliano, límbico e córtex. O reptiliano é a parte mais primitiva que é responsável pela nossa sobrevivência, pelas reações de sobrevivência. O límbico é o responsável pelas emoções e o córtex é o responsável pelo cognitivo, pelo racional. Inclusive o córtex ele só vai estar completamente formado, maduro, entre 20 e 25 anos. Antes disso, por isso que a gente fala, né? Eu era tão imatura. Sim, o seu cérebro era imaturo, isso é fisiológico. Tá? E aí, nesse momento, então, em que eu me sinto em perigo, mesmo que não seja um perigo real, mas é um perigo simbólico, o meu córtex pré-frontal, então, ele diminui ali esse fluxo sanguíneo, porque eu não vou poder pensar, vamos pensar lá no reino animal, se eu tenho lá, sei lá, uma zebra, né, tomando água, e aí ela percebe, ela fareja um perigo, ela ouve um barulho, ela sente um cheiro da aproximação de um leão. Ela vai ficar em estado de alerta. Ela vai parar o que ela está fazendo e ela vai concentrar toda a sua energia em captar as informações de se aquele perigo é real ou não, se está vindo, se está se aproximando, que distância está. Só que isso é assim, né? Frações de segundo. Quando ela percebe, é um leão que está vindo. Então, ela não vai ter que, ela não vai conseguir, aliás, ela não vai poder, né? Imagina se ela fica lá, será que eu corro? Será que eu fujo? Será que eu vou para cá? Ou será que é melhor ir para lá? Já era, né? Ela vai simplesmente reagir. Se tiver espaço suficiente, se ele estiver longe o suficiente, é mais fácil eu fugir. Mas de repente ele chega de surpresa ou não tem para onde eu fugir, eu me sinto acuada, ela vai ter que atacar, ela vai ter que tentar lutar, né? Ou em alguns casos, inclusive, ela vai paralisar, porque no reino animal, se o caçador, né, aquele que está atacando ali, se a presa estiver imobilizada, se fingindo de morta, muitas vezes ela não ataca, ela ataca só se ela estiver em movimento. Então, o paralisar também é um programa de sobrevivência e muitas vezes nós também fazemos esse programa. Então nessa parte a gente funciona igualzinho, só que assim, diferente lá do reino animal, que esses perigos são reais, muitas vezes os nossos perigos eles são, não é que não são reais, mas não são coisas que eu vou ter que literalmente lutar ou fugir. Essa luta é muito mais emocional do que física, né? Eu não vou sair lutando ou sair correndo, a menos que, por exemplo, entrou um ladrão na minha casa e aí eu vou ter que ou fugir ou lutar contra ele. Né? Isso é algo real, mas ele pode ser simbólico, a grande maioria das vezes é simbólico. E aí pior, porque esses hormônios que são ali desencadeados durante aquele período de estresse, eu não vou usar. Eu tenho toda essa concentração de hormônios do estresse ali para que eu possa lutar ou fugir, só que eu não vou fazer isso literalmente. Então, se eu não faço isso, eu não uso esses hormônios, eles ficam ali acumulados no meu corpo. E é por isso que eles vão se acumulando até chegar a um ponto de vir um sintoma físico, entenderam? E aí, assim, naquele período em que eu tô ali em conflito ativo, que eu tô no perigo, eu não vou parar e ficar pensando, eu vou agir. E aí, pensa, por exemplo, se você tá não necessariamente em perigo, mas quando a gente vai pra academia, você tá ali fazendo exercício físico e naquele momento você não sente dor nenhuma, né? Porque você tá se programando para aquilo, então todo o seu corpo tá preparado para aquilo, para concentrar ali naquelas partes que você tá movimentando, você não sente nada. A hora que você chega em casa, toma um banho, que você relaxa,
aí dói até músculo que você não sabe que tinha, na verdade. E então, geralmente é na fase de repouso, é depois que tudo passou que as dores vêm. E é assim também com o nosso corpo em relação aos conflitos emocionais que a gente passa. Então, durante o momento que eu estava no conflito ativo, com algumas exceções de alguns órgãos, que durante a fase do conflito eu já sinto dor, mas a grande maioria, naquele momento eu não sinto dor, porque eu tenho que estar em combate, né? Então eu não sinto nada. Mas aquele órgão está sendo, aquele tecido está sendo exigido. Assim, vamos pensar na academia. Se eu tô lá, né, trabalhando aqui os músculos, né, tô lá. Aquele tecido, ele tá sendo exigido, eu tô trabalhando ele muito, eu tô forçando ele tá sendo exigido. Mas naquele momento eu não sinto dor, mas ele tá sendo ali trabalhado, tá sendo forçado. Aí por que eu ganho músculo? Porque depois que passou, o que meu organismo faz? Ele vai aumentar a quantidade de células naquele lugar para reforçar, e a ideia é reforçar aqui, ficar mais forte, para que da próxima vez eu não sinta tanto. Próxima vez eu esteja mais forte para todo esse esforço que eu preciso, porque o meu inconsciente não entende que eu simplesmente estou fazendo um exercício físico, ele entende que eu estou carregando um peso, que eu estou me esforçando. E por isso aquela multiplicação das células para reforçar aquele tecido vai gerar músculo. Né? É isso que acontece. E isso acontece em qualquer conflito que eu passe, em qualquer órgão do meu corpo. Então, se eu tô, então falando lá da coluna, se eu tô passando por um conflito, aquele tecido, ele tá sendo ali desgastado de alguma forma. Só que naquele momento eu não sinto dor. Depois que passou, e não necessariamente eu resolvi, mas passou, eu já não tô pensando, acabou, já não tô ruminando mais aquela situação e tal, aí eu relaxo, e aí quando eu relaxo, então, o tecido, né, o fluxo sanguíneo aumenta naquela região, e vem ali, muitas vezes, dependendo, não é o caso da coluna, mas, pode até ser no caso de inflamações, das hérnias de disco, em alguma coisa assim, vem ali os vírus, as bactérias, dependendo do tecido, para poder reparar aquela área que estava sendo fragilizada durante o período do conflito. E aí então é que vem os sintomas, é aí que vem as dores, é aí que acontecem as inflamações, né? É nesse período que tudo já passou. E aí o que a gente chama de doença, na verdade, é o nosso corpo sendo reparado para que da próxima vez eu esteja mais forte para poder suportar aquilo. Né? Ou em outro, a gente fala muito de sentido de vantagem biológica, né? Qual é a vantagem biológica de eu sentir uma dor nas costas, por exemplo? Se eu tô carregando um peso, se aquilo tá muito pesado para mim, vamos pensar lá na torácica, né? Lá no meio das costas, aquilo tá muito pesado, eu não tô aguentando mais. Se eu tenho uma dor, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar. Eu preciso de repouso, eu preciso dar um tempo. E aí é um tempo, né? Um ganho de tempo. Eu posso ter a minha vantagem naquele momento pode ser simplesmente um ganho de tempo para eu respirar e de repente encontrar uma outra forma de agir, de me livrar daquela situação. Então, tudo isso que a gente chama de doença, na verdade, é um programa biológico de sobrevivência. Ela tem algum sentido, ela vem para nos ajudar. Oi, Ângela, bom dia. Márcia, bem-vinda, você também entrou aí. A Rebeca, bem-vinda. Gente, faz sentido para vocês tudo isso? Alguém conseguiu identificar aí os seus conflitos, conseguiu achar aí aonde é que tá, onde tudo começou? Falem para mim se fez sentido, se vocês conseguiram identificar, se valeu a pena. E aí, só para encerrar, alguns sentimentos, né, que vêm, algumas frases, sentimentos e frases que a gente costuma dizer quando a gente está passando por esses tipos de conflitos. Sentimentos de eu quero ser sempre o bom, eu quero ser sempre o melhor. Obrigado, que bom, Eli, fez total sentido.
Então, assim, sabe a pessoa perfeccionista, que ela quer sempre ser tudo perfeito, ela quer sempre ser o melhor em tudo? Então, vem desse sentimento de desvalorização. Então, eu sinto que agora o mais complicado é trabalhar, tá? Já eu vou falar como, né? Vou encerrar, só vou falar esses sentimentos e aí eu vou falar como é que a gente trabalha isso. Então, assim, o perfeccionismo, essa sensação de eu quero ser sempre o melhor, né? É porque eu me sinto desvalorizada. E aí eu tenho a crença de que se eu for o melhor, então eu vou ser vista, então eu vou ser valorizada, né? Então, se eu sou desvalorizada, eu só vou ser valorizada quando eu fizer o melhor, quando eu for a melhor, né? Só aí vão me valorizar. Então, eu carrego esse sentimento. Outra coisa, eu tenho a tendência de me comparar com os outros, né? Para olhar, não, eu não tô, justamente porque eu quero ser a melhor para poder ser valorizada. E aí, se tem alguém melhor do que eu, então ela vai ser valorizada e eu não. E isso tem muito a ver também com comparações que eu sofri lá na infância, sabe? Então, aquela coisa de assim, ai, por que você não faz igual sua irmã? Ai, sua priminha, olha aquela menina que bonita, ela não tá chorando, né? Entendem? Olha que bonita, sua priminha comeu tudo. Então, esse tipo de comparação vai te fazendo se sentir desvalorizada e vai te ensinando a se comparar, né? Então, você passa ali, você vai lá no Instagram, aí você vê que o Instagram do outro lá tá tudo bonitinho, que né, tá todo movimentado. Você fala, nossa, eu não consigo vender e ela tá lá, olha, o Instagram dela tá bombando. Gente, aquilo no Instagram a gente posta só as nossas vitórias, né? De vez em quando eu posto, né? Eu gosto de postar as frustrações e principalmente nas lives eu conto muito as minhas histórias, as minhas dores também, para vocês entenderem que assim todo mundo tem as dores também, né? A gente não vive, né? Eu queria morar no Instagram, né? Porque no Instagram tudo é lindo, tudo é perfeito, todo mundo tá sorrindo, todo mundo tá feliz, né? Mas a vida real não é assim, né? E aí, geralmente a pessoa que fica ali se comparando muito é porque ela se sente desvalorizada. E aí aquilo reforça ainda mais esse sentimento de desvalorização dela, né? Outro sentimento, né, é o desejo de fazer algo grande, né? Eu quero fazer algo muito intenso e aí eu forço meu motor físico até para ter grandes resultados e eu corro o risco de exaustão. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu atendi sobre a questão de, por exemplo, eu tô cansada. Vamos pensar, eu tô muito cansada e aí eu vou lá e eu não vou tomar remédio. Não vou tomar remédio, eu não vou tomar energético, porque eu sei que isso faz mal pro meu corpo. Né? Então eu tô muito cansada, mas eu preciso continuar trabalhando, ou eu acho que preciso continuar trabalhando. E eu não tô conseguindo, eu tô me sentindo muito cansada, muito desanimada, então o que eu faço? Eu não vou lá tomar um energético ou tomar um remédio aí para isso, mas eu vou tomar algo natural, então eu vou tomar um chá, ou muitas vezes eu vou usar um óleo essencial, né? Eu já falei isso na live passada, e assim, nada contra isso, muito pelo contrário. Né? Não tem nada de errado em um determinado período que eu estou precisando eu tomar aquele remédio, eu usar aquele óleo, eu usar um floral, né? Que são coisas naturais que não vão trazer química para o meu corpo e que podem me ajudar naquela fase. Mas isso precisa ser coisa esporádica, temporária, enquanto eu olho para isso. Por quê? O meu corpo tá lá, cansado, né? Eu não tô aguentando. O que meu corpo tá falando? Que você tá sobrecarregando esse motor. E vamos pensar lá, por exemplo, eu tenho um carro e esse carro ele tá lá com o motor já apresentando sinais de que não tá funcionando bem. Tá vazando óleo, tá esquentando, até lá no painel tá acendendo luzes e eu não paro para olhar, não, eu não posso agora, eu não posso parar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que continuar. E você continua acelerando, 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 o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que esse motor vai pifar, vai fundir,
E aí, de repente, não era o momento, de repente o custo vai ser muito maior, porque o que era uma pecinha agora estragou várias outras, e você vai ter que parar de qualquer jeito. O nosso corpo funciona exatamente assim. Então, ele tá dando sinais de que tá cansado, que tá exausto. Então, pera lá, o que tá... Ai, mas eu não fiz nada durante o dia inteiro. Por que eu tô exausta desse jeito? Você pode não ter feito nada físico, mas o seu emocional, e inclusive o emocional, a sua mente, o cansaço mental, ele é muito mais pesado do que o cansaço físico. O cansaço físico, você deita, dorme, toma um banho, relaxa, deita, dorme e pronto. Você recupera, né? Mas o cansaço mental não, porque muitas vezes aí você não consegue nem dormir, e aí vem a insônia. Por quê? Você tá dormindo, mas você tá... O seu cérebro continua ali, o seu inconsciente continua ali trabalhando, pensando. O seu cérebro não desliga, e aí se ele não desliga, você não consegue ter um sono reparador. E aí você vai ficar muito cansada, né? E aí, daí eu vou lá e tomo um remédio para dormir, né? E aí eu fico dependente de remédio para dormir, ou mesmo que seja um chá, mesmo que seja um óleo, né? Ok, assim, eu gosto de usar, por exemplo, eu vendo óleos doTERRA, tá? Eu gosto, eu uso, mas é algo esporádico. Então, por exemplo, à noite eu gosto, eu não tenho dificuldade para dormir, mas eu adoro o cheirinho de lavanda, me dá, assim, eu adoro cheiros, né? Então aquele cheirinho da lavanda, colocar ali o difusor com um alhinho para dormir, para me relaxar, né? Às vezes assim, durante o dia tô trabalhando, colocar o meu difusor ali para criar aquele ambiente mais gostoso. Não tem nada de errado nisso. Agora, se eu preciso, eu não consigo dormir se eu não usar o meu óleo, eu não consigo dormir se eu não tomar um chá, ou na pior das situações, se eu não tomar um remédio, aí você tá forçando o seu motor e uma hora você vai pifar. E aí, a hora que pifar, o estrago vai ser maior. Porque aí os tecidos já vão estar tão degradados que às vezes eu não consigo mais a minha autocura, né? Às vezes aí o negócio já forçou demais. Então, fiquem atentas para os sinais que o seu corpo está dando. Então, se você está cansada, pera lá, por que eu tô com esse cansaço? Eu não fiz nada físico. Não fez nada físico? Então, o que está te incomodando? O que está pesando na sua mente? O que você está gastando tanta energia aí que o seu corpo está dando sinal, né? Então, não forcem o seu motor. Sejam gentis com vocês, né? Olhem, aprendam a ouvir o que o corpo está falando. Cada um desses sintomas, eles têm um objetivo. Cada sintoma físico não é por acaso. Ele traz, como eu disse lá no início, uma mensagem, né? E só que a gente não ouve essa mensagem. A gente ignora. E aí, quando vê, pifa, né? A Valdirene está dizendo assim: Sônia, eu tenho muito sono, durmo, mas acordo cansada e com dores nas costas. Pois é, então. E aí o muito sono e o cansaço, ele tem a ver com isso que eu falei, né? O que você está carregando que está sendo tão pesado que aí o seu corpo, para tentar fugir dessa situação que você não está conseguindo fugir, ele precisa dormir mais, né? Quando eu tenho muito sono, então geralmente é esse o sentido. A situação que eu estou vivendo é tão difícil e eu não consigo sair dela, eu não consigo encontrar saída, então eu preciso dormir. Eu venho com esse sono intenso para eu poder, lembrando que eu falei do ganho de tempo, né, de que quando eu tô com essa dor, eu tenho que parar de alguma forma. Então, quando eu tô com muito sono, eu também tenho que parar, eu sou obrigada, porque daí eu não aguento ficar acordada. Então, aí é uma forma que o nosso corpo encontra da gente ganhar esse tempo para tentar, de repente, encontrar uma solução para sair nisso. E se você acorda com as dores nas costas, então as dores nas costas tem a ver com tudo isso que eu falei. Então, o que você tá carregando aí que tá tão pesado que você não está conseguindo descansar e você não consegue resolver? E quando você não consegue resolver, nem durante a noite o seu sono é reparador. Isso fica ruminando aí na sua mente, né, durante a noite, mesmo que você durma, mas o nosso inconsciente não dorme, né? E aí a sua mente também não descansa. Você tá dormindo, mas a sua mente tá ali trabalhando. Geralmente é um sono agitado, é um sono que não repara, que a gente acorda ainda cansado, porque a gente continuou trabalhando. Aqueles hormônios
continuaram sendo produzidos ali, inclusive nessa briga, né? Porque daí eu tô produzindo, de repente, muito cortisol para tentar sair dessa situação, mas ao mesmo tempo, como eu não consigo, então meu corpo produz um outro hormônio que me induz ao sono, e aí ele precisa produzir mais esse hormônio para contrapor esse cortisol, para conseguir então que eu descanse. Mas mesmo assim eu não consigo descansar, porque a minha mente tá ali funcionando o tempo todo, tá agitada, não consegue esse relaxamento, não consegue reparar esses tecidos que durante o dia estavam ali sendo fragilizados. Fez sentido para você, Valdirene? Fala, Valdirene, né? Fala aí para mim se fez sentido, se você consegue detectar. Oi, Gabi, bem-vinda! A gente já tá quase no final, mas não tem problema. Fica aí, pega o finalzinho e depois eu vou deixar salva, você assiste gravado depois, desde o início. E agora, na verdade, você chegou na hora né, que todo mundo mais aguarda. O que eu faço com tudo isso? Né? Então eu entendi. Só recapitulando, eu entendi que as dores nas costas, elas têm relação com sentimentos de desvalorização, de impotência, que eu não consigo me mover para sair dessa situação. Lá, a Valdirene está dizendo que faz todo sentido, que bom. Então, assim, eu não consigo sair dessa situação, não consigo me mover para sair disso, né? Minhas costas estão doendo, eu tô tendo que baixar a cabeça, eu tô carregando muito peso, ou eu tô tendo que me curvar por completo perante essa situação que eu não tô aceitando. E aí eu identifiquei que isso tudo começou há tanto tempo, e antes disso eu estava passando por essa situação, ou hoje eu estou ainda, né? Porque quando a dor ela persiste, aquela dor que continua, que nunca passa, é porque esse conflito está ativo o tempo todo, né? Tá ali, eu tô vivendo esse conflito ainda, né? Ele não tem dia que dá uma melhorada, porque às vezes eu esqueço, mas dali a pouco eu passo por aquilo de novo. É o que a gente chama de pendente de cura há muito tempo, né? Conflito recorrente, que ele tá todo dia, ele tá ali acontecendo, toda semana, todo mês, né? Ele tá ali ativo. E aí, como eu identifiquei, né? Consegui, agora que você me explicou, eu consegui entender qual é a situação que está causando isso. Só que eu não consigo, o problema está causando justamente porque eu não consigo resolver a situação. O que eu faço? O problema, gente, não é resolver o que está acontecendo agora. Por quê? O que está acontecendo agora você não consegue resolver porque você está programada, né? Entenda-se programada. O seu inconsciente aprendeu que que só existe uma forma de agir para essa situação, que é baixar a cabeça. Essa é a única forma. Mesmo que eu saiba conscientemente que eu podia agir de outra forma, mas eu não consigo. Por quê? Tudo que eu faço, né, todas as minhas atitudes, 5% são controladas pelo meu consciente, 95% pelo meu inconsciente, e é lá no meu inconsciente que está esse programa. Então 95% pensando de uma forma, 5% de outra, quem ganha? Já sabe, né? Então eu tenho que mudar lá no inconsciente. E como é que eu mudo lá no inconsciente? Eu tenho que mudar essa programação. E como que eu mudo essa programação? Eu preciso ir lá na raiz, lá onde essa programação começou. Então, por exemplo, muita gente chega e às vezes fala assim, eu descobri que o meu despertante é uma situação que eu estou vivendo agora com meu marido. Vamos pensar essa situação que eu falei lá de ele me traiu, ou assim, eu me sinto desvalorizada, ele não me valoriza. Não chegou a trair, não, mas o casamento tá ruim, o relacionamento tá ruim, eu não me sinto valorizada, ele não me valoriza, ele não dá valor porque eu faço e nada tá bom, nada é suficiente. Eu cuido da casa, dos filhos, de tudo, trabalho, sou empreendedora, faço de tudo e nada tá bom, ele não reconhece, né? Ele não me valoriza. E aí, então assim, o problema é meu marido, ele precisava mudar, né? Isso é muito comum, eu atendo muito isso. E aí o que eu digo é o seguinte: primeiro, ninguém consegue mudar ninguém, a não ser para pior. Porque quando eu critico muito a pessoa, eu baixo a autoestima dela e aí ela fica pior do que ela já estava, né? Do que ela já era. Então eu só consigo mudar alguém se for para pior. Mas mudar para que ele me valorize, eu não consigo. Eu não consigo mudar a mim mesma. Eu tô querendo agir de forma diferente e eu não consigo. Então se eu não consigo mudar a mim mesma, como que eu vou mudar o outro?
né? É irracional isso. Então, primeiro, isso não é possível. Até porque quem tá aqui é você, não é ele. Se ele vier e ele tomar consciência e ele disser, não, eu quero mudar, ok, eu posso ajudar ele a mudar. Mas se quem tá aqui é você, então eu posso ajudar você. Né? Então, quem vai precisar tomar uma... Ah, mas ele não acha que ele tem que mudar. Então, ele não vai mudar. Sinto muito, ele não vai. Quem tem que mudar é você. Né? E aí, ele não me valoriza. Ele não te valoriza porque você não se valoriza. E eu gosto muito de dar um exemplo. Assim, vamos pensar que você tem um carro e o seu carro custa 50 mil reais. Esse é o valor do seu carro, 50 mil reais. E aí, eu chego para você e falo assim, olha, fulana, eu quero comprar o seu carro, mas o seu carro, eu gostei muito dele, né? E daí, assim, só que, eu te pago 30 mil reais, tá? Dinheiro à vista, 30 mil reais. O que você vai falar para mim? Seu carro, você sabe que vale, a tabela FIP dele é 50. Eu chego e te dou 30. Você vai vender esse carro para mim? O que você vai fazer? Provavelmente a sua resposta vai falar, você tá louca? Não, meu carro vale muito mais. Ah, mas eu não acho que ele vale isso, né? Eu tenho 50 mil e o que eu posso te dar é 50 mil e é isso que eu posso dar e eu quero comprar por isso. Você vai aceitar vender por 30? Por 30, né? Eu falei 50, mas por 30, né? Ele vale 50, eu tô querendo pagar 30. Você vai aceitar? Eu só vou comprar esse carro por 30 se você aceitar me vender ele por 30. Se você disser, pensando bem, acho que ele nem vale tanto assim mesmo, não, tá, vai, fica com 30. Aí eu compro. Mas se você souber o valor dele e falar, não, você tá louca. Não posso, não, de jeito nenhum. Esse carro vale 50 e eu não faço menos que isso. É o valor dele e se você não pode pagar 50, sinto muito, vá procurar um carro que vale a menos para você comprar, que vale a 30. O meu você não vai comprar. O meu eu não vou vender por esse valor. Entende? Então, com a gente é a mesma coisa. O outro não pode pôr valor em mim, eu é que coloco o meu valor em mim. Então, se o outro tá colocando o meu valor em 30, é porque eu tô deixando, é porque eu tô vendendo por 30. Ele só vai me comprar por 30 se eu aceitar. Então, antes de... ninguém consegue me desvalorizar se eu realmente souber e me der o valor que eu tenho, entende? Então, o que você... Não é o seu marido que precisa mudar, até porque se de repente você num rompante tiver, não aguento mais e manda ele embora e eu me separo, o que vai acontecer? Dali a pouco você vai encontrar outra pessoa que vai fazer a mesma coisa. Pode ser que no começo não, mas dali a pouco a situação vai se repetir, você vai falar, puxa vida, eu tenho um dedo podre. Não é que você tem um dedo podre, você tem uma ferida aí dentro de você que não está curada. E enquanto você não curar, você vai atrair para você pessoas que vão colocar o dedo nessa ferida com o objetivo de te ajudar, com o objetivo de te fazer enxergar que você precisa curar isso, né? Então, não adianta eu querer resolver só a situação agora. Né? Em alguns casos, quando eu entendo isso, ok, fica mais fácil até eu sair dessa situação de agora. Mas antes de resolver essa situação de agora, eu preciso ir lá onde tudo começou. Onde foi que eu aprendi que eu não tenho valor? Né? Eu aprendi que eu não tenho valor quando eu queria falar e eu não podia, quando a minha opinião não era respeitada, porque eu era criança e eu tinha que aceitar e ponto, acabou. Porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai e eu que mando e ponto, acabou. Você não tem direito a voto. Entende? E aí eu só era aceita, só era amada se eu fosse obediente. Sabe a criança boazinha, né? A criança boazinha que, ai, nossa, como ela é obediente. Olha, ela faz tudo que a gente pede. Que linda, que gracinha, né? A criança boazinha nunca vai falar não para ninguém. Ela vai obedecer, ela vai abaixar a cabeça, ela vai se curvar diante de tudo, porque foi isso que ela aprendeu que ela precisava fazer para ser amada, né? E aí, assim, tem as duas situações.
tanto eu posso ter sido elogiada, eu posso ter sido, geralmente a gente é mais fácil identificar quando eu fui muito criticada, né? Ah, não, ninguém, todo mundo me criticava, então se minha mãe e meu pai me criticavam é porque eu não tenho valor, né? Eu não valho nada. Eles são autoridade sobre mim e eles estão dizendo que eu não tenho valor, eles me criticam o tempo todo, eu não sou boa, eu nunca sou boa o suficiente, nada que eu faço está certo, é nisso que eu vou acreditar. Nada que eu faço está certo, nada que eu faço é bom, eu nunca sou boa o suficiente, eu não tenho valor. Então, se eu não tenho valor, eu mereço ficar com alguém que não me dê valor. Inconscientemente é essa a dinâmica, entenderam? Então, tanto se eu fui muito criticada, mas também se eu fui muito elogiada por ser boazinha, por ser obediente, por nunca dizer não, por nunca falar alto, por nunca chorar, sabe? Então, sabe aquela história de engole o choro? Ah, isso não foi nada não. Quando casar Sara, levanta, anda, larga-se mole, né? Então, o que eu fui entendendo? O que eu fui aprendendo? Que os meus sentimentos não têm valor. Isso não é nada, os meus sentimentos não são nada. Então, eu aprendo a não ouvir, a anestesiar os meus sentimentos e a valorizar só o sentimento do outro. Então, eu sempre tenho que estar disponível para o outro, eu sempre tenho que dizer sim, eu tenho que obedecer em tudo, porque se eu desobedecer, eu não vou ser amada, eu não vou ser valorizada. Só que isso gera, né? Isso alimenta o próprio conflito de autodesvalorização, porque quanto mais eu faço isso, mais o outro me desvaloriza, mais eu me sinto desvalorizada, quanto mais eu me sinto desvalorizada, mais o outro vai me desvalorizar, entende? Né? E aí o ciclo só vai aumentando, vai ficando cada vez pior. Então, como é que eu curo? Eu vou lá na causa, eu vou olhar onde tudo isso começou e aí eu vou resolver lá, eu vou ressignificar lá. Aí, como que eu faço para ressignificar isso? Eu consigo sozinha? A Silvana tá falando, nossa, tudo isso que acontece comigo. É exatamente, né? É isso, é assim que a gente foi programado para funcionar. Então eu preciso ir lá e ressignificar, só que geralmente eu não consigo isso sozinha, né? Porque muitas vezes, assim, quando eu trago isso para a consciência, eu já consigo fazer alguns movimentos, sim, né? Eu consigo olhar e falar, não, pera lá, não é assim. Só que isso tá aqui no meu 5% consciente, e a hora que acontece um conflito, a hora que alguém falou um pouco mais alto comigo, já ativou o conflito, porque assim, lá na infância, quando alguém gritava comigo, minha mãe ou meu pai, o que eu fazia? Eu abaixava a cabeça e tinha que obedecer. Então, quando eu ouço um grito, quando alguém grita comigo, alguém fala mais alto comigo, o meu inconsciente já ativa aquele gatilho. E lembra que eu falei? Quando ativa o gatilho, córtex pré-frontal, diminui o fluxo sanguíneo, eu perco totalmente o controle do meu racional, eu só vou reagir de acordo com o programa biológico que eu tenho lá, que é de baixar a cabeça, de engolir o choro, de ir pro meu quarto chorar. Entenderam? É isso que vai acontecer. Então eu preciso ir lá nesse inconsciente. E aí, sozinha, eu não consigo acessar esse consciente. Aí eu vou precisar de um processo terapêutico. Né? Então, dentro do método que eu trabalho, e aí assim, eu já fiz terapia. Tem gente que às vezes chega aqui. Eu atendi uma pessoa esses dias, a gente fez 4 sessões já. E ela me falou: nossa, eu fiz terapia, né? Eu fiz psicologia com uma psicóloga por 10 anos. E assim, muita coisa mudou e tal, mas em 4 sessões que a gente fez, muita coisa veio à tona, mudou muito mais do que naqueles 10 anos. Por quê? A maioria das terapias, né, tradicionais, elas ficam muito aqui, ó, no consciente, né? Não fala diretamente lá com o inconsciente. Então você precisa de uma técnica que vai falar, que vai mudar isso no seu inconsciente, né? E aí eu trabalho com o MPC. Dentro do MPC, ele tem base aí nessas ciências que eu falei para vocês, a epigenética, a nova medicina germânica, neurociência, biopsicologia, utiliza aí de algumas técnicas senso-perceptivas para poder liberar esses traumas, né? E tem as técnicas, tem a técnica ali então para
de acordo com o seu sintoma, eu tô falando de sintoma físico, mas não só o sintoma físico, sintomas emocionais, comportamentos, né, baixa autoestima, enfim, o que for aí que você precisar olhar. Então, com base no seu sintomas, sejam eles físicos ou emocionais, eu vou buscar, a gente tem ali um mapinha, né, para procurar o trilho, né, procurar pelos trilhos ali, encontrar o conflito original. E aí, quando a gente encontra o conflito inicial e dentro do método a gente tem técnicas para inclusive detectar as datas mais ou menos, as épocas da sua vida, em que idade mais ou menos você tinha quando essas coisas aconteceram, para poder facilitar essa busca, né? Porque de acordo com a epigenética, essas coisas elas acontecem lá na nossa infância e quando não são elaboradas, não são curadas, elas vão se repetindo na nossa vida como um ciclo, né? E esse ciclo ele tem uma data, né? Ele tem ali um prazo em que ele vai completando, vai se repetindo. Então, com base nisso, a gente consegue saber mais ou menos a idade que você tinha quando tudo isso começou. E aí, a gente identificando isso, a gente pode ressignificar. E daí, para ressignificar, eu uso a hipnoterapia, que é uma técnica que você vai se concentrar dentro de você mesma, você vai se interiorizar na sua história, você não vai ficar inconsciente, você não vai dormir, você não vai chupar limão e dizer que tá doce, tá bom? Pelo contrário, eu preciso do seu consciente agora junto ali para mostrar para o seu inconsciente que, olha, ok, essa foi a forma que você encontrou nesse momento. Até porque vamos pensar, igual eu falei da questão da, né, minha mãe e meu pai gritavam e eu tinha que obedecer. Eu era criança e eu não tinha outra opção. Se eu não obedecesse, eu ia apanhar, a situação podia ser pior, né? Então foi um programa de sobrevivência que eu encontrei naquela época e isso me livrou, me protegeu, né? Me fez efeito, né? Surtiu efeito. Eu tô viva até hoje, então tudo aquilo é para garantir a minha sobrevivência. Eu sobrevivi, ok, né? Teve resultado. Mas agora eu não preciso continuar funcionando dessa forma. Agora eu sou adulta e agora eu não preciso, quando gritam comigo, eu não preciso obedecer. Eu posso agir diferente. Então, só que eu preciso ir lá e falar isso pro meu inconsciente. E aí, então, Bom dia, bem-vinda. Então, aí, com a hipnoterapia, né, eu vou estar ali diretamente, a gente vai estar ali focado no seu inconsciente, dentro de você, a gente consegue mudar essa programação. É como se, assim, lá você teve alguns aprendizados de vida que foram incorretos ou incompletos. E aí a gente vai lá e vai dar mais informações, dar mais recursos, mostrar para o seu inconsciente que você tem recursos agora. Talvez naquela época você não tinha condições de lutar, hoje você tem recursos para isso, hoje você é adulta e você pode, né? Então isso te traz novas possibilidades, né? E não sou eu que vou dizer o que você vai fazer, mas o seu próprio inconsciente aí, a partir desse momento, então vai buscar novas formas, a forma que for melhor, a forma que for mais adequada para você, tá certo? E aí, se você quiser tirar mais dúvidas, se você tem dúvida de como funciona, né, o atendimento, de como funciona a terapia, você pode entrar em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp, na bio, né, aqui do Instagram, tem o link que tem o meu WhatsApp, você pode entrar em contato ali comigo, tirar sua dúvida, marcar o seu atendimento se você quiser, se você quiser entender um pouco mais como funciona, né, essa terapia, né, me chama ali e eu posso então dar as informações para você, marcar o seu atendimento e te ajudar a sair dessa situação, né? E quando a gente resolve o emocional, o nosso corpo então pode encontrar também o caminho de autocura. Ele não precisa mais daqueles sintomas para nos mostrar que existe algo lá resolvido, porque agora eu resolvi. E aí, é lógico que quando a gente fala em coluna e em desgastes, muitas vezes a lesão, isso se prolongou por tanto tempo e foi lesionado de tal forma que em alguns tecidos já não é mais possível reparar, mas no mínimo ele não vai continuar. Mas na maioria dos casos que eu já atendi, que eu já trabalhei, a gente consegue sim
eliminar. E só para vocês terem uma ideia, não é o assunto aqui, né? A gente está falando de coluna, mas só para vocês terem ideia. Eu tinha osteoporose por conta de conflitos. Aí, quando minha mãe morreu, faz 12 anos que minha mãe morreu, e eu entrei numa menopausa precoce, e aí muitas outras coisas que qualquer hora aí, alguns já me ouviram falar, quem não ouviu, qualquer hora eu conto aí mais detalhes para vocês, mas todo aqueles conflitos, né, toda aquela desvalorização, é como se, né, quando minha mãe morreu, minha mãe era minha estrutura, então os meus ossos começaram a se desintegrar, né, porque eu perdi a minha estrutura. E então eu tive aí essa menopausa precoce e esse diagnóstico de osteoporose. E quando eu entendi isso, não foi assim, né? Já faz tempo. E aí quando eu entendi tudo isso, né? Quando eu fui estudar, quando eu me tornei terapeuta, que eu fui entender tudo isso e eu pude ressignificar então a minha história, hoje o meu não foi do dia para noite, né? Mas hoje a osteoporose já regrediu para osteopenia na coluna e no fêmur. Nos braços ele já voltou, já tá normal, já não tenho nem osteopenia mais. Então cada exame que eu faço, e eu faço os exames ali de acompanhamento semestralmente, cada exame que eu faço já ganhei mais massa óssea e tô regredindo, né? Então assim, já saí do quadro de osteoporose, tenho osteopenia em algumas partes, em outras partes já não tenho mais. Então só para vocês entenderem como é que o nosso próprio corpo ele consegue se regenerar, ele consegue encontrar esse processo de cura quando eu não preciso mais continuar fragilizando aquele tecido, né? Então às vezes tem coisa que a gente fala, mas será que isso é possível, né? Porque eu tô falando de coluna, será que é possível? Né? Quando eu tô falando de ossos, imagina, né? E é possível. Tá bom? Gente, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ajudado, né? Bastante gente aí falou que fez sentido. E se quiserem, então, né, uma ajuda aí mais profunda, tô aqui à disposição, tá bom? Beijo, até a próxima. Se vocês gostaram dessa live, se fez sentido para vocês, eu vou deixar salva. Eu vou subir daqui a pouco lá pro YouTube também. Então, hora que eu postar, dá um like lá. Fala sobre, né, se você gostou, se você não gostou, para a gente poder, né, comenta, deixa o seu comentário até pro próprio Instagram aí entender que é um conteúdo relevante e pode ajudar mais pessoas, e compartilhe também, né, com as pessoas aí que de repente você sabe que sofrem com esse problema, que podem ser beneficiados com isso também, tá bom? A crochê dali tá me perguntando se eu vou fazer, quando eu vou fazer outra live. A próxima live vai ser quarta-feira que vem, só que à tarde, né? Hoje a gente fez de manhã. Oi, Edileuza, hoje você chegou um pouco mais tarde, né? Mas vai ficar salva, não tem problema, tá? A primeira vez aqui, bem-vinda, né? Que bom. Acredito que, como você é do crochê, acredito que você tenha chego aqui, já estava aqui quando era o Criar com Graça, né? E agora eu tô com esse trabalho já, aí eu encerrei o ateliê, né? Tô com esse trabalho de terapia já há 2 anos. Bem-vinda, espero que tenha gostado. Isso, ó, quem chegou mais tarde, quem chegou depois, não tem problema. Eu sempre deixo salva para vocês poderem assistir. E a minha próxima live, então, vai ser na quarta-feira que vem, às 14 horas. Fiquem atentas, né? Que não vai ser de manhã. Geralmente eu faço de manhã, mas na próxima dia 20, não é na próxima quarta, na outra ainda, dia 27, às 14 horas. E o tema vai ser insônia. Quem tem aí problema de insônia, que também foi um tema bastante pedido lá nas enquetes. Sexta-feira eu vou abrir caixinha de perguntas de novo, né? Toda sexta-feira eu abro a caixinha de perguntas para vocês colocarem. Ah, Edileuza disse que gosta muito das lives. Obrigada, Edileuza, que bom. Toda sexta-feira, então, eu abro a caixinha de perguntas para vocês colocarem lá qual o sintoma físico ou qual a doença que vocês querem saber da causa emocional. Aquelas que são mais votadas eu transformo em lives, né? E quando é algo assim que é mais rápido de ser atendido,
de ser explicado. Eu gravo um vídeo, coloco no Stories, depois vai lá pro feed também, né? Nos destaques aqui do Instagram tem um destaque lá que é qual é a causa, né? Então ali eu vou salvando todos esses vídeos que eu vou colocando aí das causas emocionais. Hoje mesmo eu já coloquei lá sobre tontura, né? Quais os conflitos que causam tontura. E depois, né, eu jogo isso lá pro feed também, né, para ficar ali mais fácil de procurar, e pro próprio YouTube. Então, lá no link da bio também tem o link pro meu YouTube, se vocês quiserem ir lá, acompanhar, salvar, ativar lá os sininhos para quando eu publicar, né, coisa nova, vocês estarem lá sabendo, já serem avisadas. E, né, vão perguntando, tiverem dúvida podem entrar em contato, quiserem conversar, estou à disposição. Tá bom, gente? A live sobre insônia do dia 27 já tem um lembrete lá. Se vocês forem na bio do meu Instagram, vocês vão ver lá que tem eventos programados, né? Então, se vocês clicarem lá, vocês podem ser notificadas quando a live começar, tá bom? Hoje seria ótimo para você, né? Mas você pode, tem muitas dores, mas você pode assistir, né? Assim que encerrar aqui, eu já vou deixar salvo. E aí você pode assistir. E se tiver alguma dúvida, né? O bom de estar ao vivo na live é porque aí quem tá aqui já vai perguntando, eu já vou respondendo, né? Já vai tirando a dúvida na hora. Mas se você tiver dúvida, mesmo assistindo gravado, pode entrar em contato comigo pelo direct, pelo WhatsApp, né, que eu vou ter maior prazer aí em responder, em ajudar vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o dia 27 falando de insônia. Beijo!